Sigam-me na Twitch, o link está no primeiro comentário. A verdade sobre a colonização portuguesa no Brasil. Monarca é um homem bem controverso, hein? A verdade sobre a colonização portuguesa no Brasil. O único jornal que apoia de verdade liberdade de expressão e consumir um conteúdo. É uma tentativa de mostrar que esse 15 de novembro, ou seja, esse golpe militar, é o evento que marca a revolução no Brasil. A maneira que tem a Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Americana. A gente tem as nossas singularidades, mas eu acho que o 15 de novembro marca isso. E a partir daí, um processo para já adequar a nova história numa nova realidade. E aí todos os grandes personagens da nossa história que ajudaram a construir o Brasil ou foram ridicularizados ou foram apagados da memória. Então, você tem na escola, por exemplo, em qualquer idade, o ensino da história do Brasil é muito ruim. E o ensino da história é sempre colocado como se fosse uma briga entre uma elite rica e os pobres. Então, você tem ali a luta de classes. Então, a história do Brasil, né, é toda contada, na história do nosso império, a história do Brasil português é toda contada com base nessa visão ideológica. Né? E os heróis, quer dizer... Quando você chega para um americano, por exemplo, e pergunta assim, quem são os pais fundadores da América? Quer dizer, essa memória está viva. Você chega numa livraria, você tem 300 milhões de biografias de cada um deles. Na escola isso está vivo, no debate na televisão, no debate nas redes sociais isso está vivo. No Brasil, se você pergunta, quem foram os fundadores do Brasil? Quem foram aqueles caras que construíram o Império Brasileiro? Se eu citar aqui o nome do Bernardo Pereira de Vasconcelos, alguém vai saber quem é? Eu não vou saber. É um cara fundamental, criador do Partido Conservador Brasileiro, um cara fundamental para criador do primeiro Código Criminal no Brasil, uma figura fundamental na sistematização do ensino no Brasil. Está perdido. Aí se eu falar de Visconde de Cairu, quer dizer, os únicos personagens que ainda restam é o Dom Pedro I, Dom Pedro II, Dom João VI. São os reis. Aí o que fizeram com Dom João VI? Criaram a caricatura do rei gordinho, meio bobo, que eu adorava comer coxinha de galinha. Né? Quer dizer, é um absurdo, cara. Se você pega a história do cara, não tem... Ele teve grandes feitos na vida. Teve, cara. Todos eles tiveram erros, tá? Não é uma coisa de você também celebrar criticamente. Agora, foram personagens importantíssimos. Dom João VI, Dom Pedro I, foi reduzido ao cara que tinha várias amantes. Né? Então, assim, tudo vira uma novelinha de caricatura e tudo mais. É o cancelamento da época, né? Esses caras foram todos cancelados e apagados da história. Foda, né, cara? E quem tá por trás disso aí? Porque você falou que, então, é essa elite intelectual dos liberais, a ala militar e quem mais mesmo? Não, isso foi o início do golpe. Né? Isso foram os agentes que promoveram o golpe militar que derrubou a monarquia. Depois, quem faz esse trabalho de, inclusive, criar heróis que não existiam e pegar Tiradentes, que era uma figura, enfim, menor na história do Brasil até aquele momento, e elevar Tiradentes a um símbolo... Assim, também é muito complicado fazer a história, né? Tipo, imaginem, é muito complicado porque existem muitas coisas que se perdem, existem coisas que... depois também depende, né? Porque a história varia de acordo com quem a escreve, não é? Porque... não existe apenas uma história. E isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não sabem, mas existem várias histórias, porque dependendo do historiador, dependendo da visão de quem escreveu aquilo, as coisas mudam, percebem? Porque se vocês lerem uma coisa histórica de uma pessoa que tem uma certa opinião, vai ser uma coisa. Se vocês virem uma coisa do mesmo período histórico de outra pessoa com uma opinião completamente diferente, as coisas já vão ser diferentes. Tipo, nós nunca conseguimos, na verdade, saber como é que a história foi preto no branco. Tipo, não conseguimos. Basicamente, aquilo que nós vemos, muitas das vezes, foi a interpretação de uma certa pessoa com certas opiniões, com uma certa visão, com uma certa classe social. Tudo isso influencia, na verdade. Portanto, nós nunca sabemos muito bem qual é que foi a história a sério. E por isso é que existem muitas polémicas e muitas pessoas que debatem e dizem que as coisas foram de uma forma e depois há pessoas que aparecem e desmentem, dizem que não foi assim. Porque é isso, mano. Tipo, a história, eu não sei, a história é uma coisa, é uma ciência humana. É muito complicado ter certezas nas ciências humanas. Da República, porque a República foi uma importação artificial do modelo americano e eles não tinham símbolos nacionais. Então eles tiveram que não só resgatar o Tiradentes, como transformar o Tiradentes numa espécie de Cristo. Né? Então toda aquela imagem
de Tiradentes como Cristo, de barba longa, cabelo longo, aquele tipo de coisa, é uma imagem mentirosa. Quer dizer, nem se sabe exatamente qual seria a forma física do Não sei quem era o Tiradentes, não sei, mas se vocês puderem dizer aí, não faço ideia. Tiradentes. E muitos historiadores dizem que dificilmente alguém que era preso na época mantinha os cabelos longos. Então aquela pintura famosa do Tiradentes esquartejado, com cabelo longo, com barba longa, que isso é uma impropriedade histórica. Pode crer. Né? Mas depois, quem começa esse processo, então, de reconstruir uma nova história com novos símbolos, com novas músicas, uma nova identidade nacional... Foi um homem morto por lesa majestade. Ah, ok, então ele fez qualquer coisa contra o rei, não é? Quem faz esse trabalho inicial são os positivistas. Os positivistas depois se tornam irrelevantes, porque os militares se sobrepõem politicamente. Cara, aí depois outras ideologias vão se apropriar da nossa história. Ele foi o único morto porque era o único pobre. Os nobres não. Mano, isso é triste. Muito triste. Um cara queria a independência de Minas Gerais, mas os livros mentem e dizem que ele tentou a independência do Brasil. Foi uma pessoa que queria a independência de Minas Gerais e foi morto pela coroa portuguesa. Ok. Para contá-la de uma forma ideológica. Os marxistas, por exemplo, é que vão pegar todo esse período, não, mas determinados períodos da nossa história, para trás, ainda do Brasil português, e recontar essa história com bases marxistas, por exemplo. Então, nossa história é toda zoneada, cara. É foda, né? Você falando assim pra mim, eu fico Sim, pensando... mas é tal coisa, tipo, isso depende muito da ideologia política das pessoas, é claro. Mas, tipo, de qualquer ideologia, qualquer pessoa que tenha uma ideologia, uma opinião formada, digamos assim, sobre uma opinião política, uma opinião ideológica, vai sempre contar as coisas à sua maneira e de acordo com a sua visão. Portanto, o que nós vemos na história são várias histórias. Nós nunca temos a certeza do que é que foi a realidade. Como que eu confio em qualquer coisa no mundo, tá ligado? Como que eu acredito que as Não histórias... confias, mano. Basicamente não confias. Porque tudo é influenciado. Basicamente tudo. Seja por que opinião for. que a gente escuta, sei lá, das pirâmides do Egito são verdadeiras mesmo? Como que eu acredito em qualquer coisa, tá ligado? Sendo que eu sei que existe esse interesse político de maquiar as narrativas para prejudicar o seu oponente. Tipo, e esse mecanismo é usado dentro do governo, dentro da informação que, em teoria, a gente deveria dar mais credibilidade, né? Tipo, vem do governo, a escola tá ensinando, a escola não vai mentir para você, ela tá ali para te educar, né? Então, eles usarem essas artimanhas em lugares sagrados, como deveriam ser a escola, me faz perder a confiança em todas as narrativas que eu escuto em todo lugar. Porque eu não sou um cara estudado igual você, tá ligado? Que pegou e leu tudo e sabe de fazer a linha do tempo de tudo que aconteceu na história. Eu simplesmente não tenho esse conhecimento. Então, como que eu vou fazer o meu julgamento do que é verdade ou não se eu tenho pouca base? Isso é um troço... Isso é um problema muito sério, cara. Porque se você também vai tentar ver alguma coisa na imprensa, você tem muitos artigos errados do ponto de vista histórico, muitos artigos que, quando vão falar de história, cometem anacronismos vários, ou seja, usando o olhar de hoje para julgar a nossa história, e não tentar se colocar naquela época para poder analisar personagens históricos. Né? Sim, eu entendo isso, mas também temos que entender que há certas coisas que são mesmo imperdoáveis, não é? Tipo, imagina, há muitas coisas, eu sei que, tipo, tentar olhar para a história com os olhos de hoje é complicado porque as coisas eram completamente diferentes, mas também temos que reconhecer que certas coisas que aconteceram são erradas em qualquer ponto histórico, tipo, basicamente nunca foram certas, por mais que fossem comuns. Procurar a verdade em ciências humanas está ferrado. Mano, é difícil, é muito difícil procurar a verdade em ciências humanas, é impossível, acho eu. É impossível. Basicamente existem várias interpretações, depois existe aquela interpretação que é a mais aceite, digamos assim, que é aquela que normalmente é ensinada, mas mesmo assim essa nós não temos 100% a certeza que é a verdade mesmo. Portanto, principalmente em história, a história é o mais complicado de tudo. A história é muito complicado. Eu, apesar disso, eu gosto muito das ciências humanas. Aliás, eu formei-me em humanidades no secundário, na escola, portanto, eu sempre gostei mais da área de humanidades. Mas é verdade que as ciências humanas são muito vagas, né? Nós não conseguimos definir uma coisa. A escravidão, por exemplo, é imperdoável. Exatamente, a escravidão é imperdoável. Por mais que em certas épocas fosse comum, não significa que nós agora temos que fechar os olhos a isso, né?
Não temos, mano. Nós não podemos fechar os olhos a essas coisas. Nós temos que ensinar às pessoas que, na realidade, isso era um problema, aconteceu e é um problema muito grave e não se pode repetir, não é? Porque também, se nós ignorarmos as coisas más que foram feitas no passado, essas coisas tendem a repetir-se no futuro. Basicamente, nós aprendemos com o passado. Portanto, por isso é que a história é muito importante. E nós temos que recordar sempre e ensinar às novas gerações as coisas terríveis que aconteceram no passado, que é para elas não se repetirem, não é? E aí fica o problema dos diabos. Por exemplo, para você conhecer figuras históricas importantes como o Bernardo Pereira de Vasconcelos, por exemplo, e outros, Barão de Cotegipe, cara, tem muita gente, entende? Tem muita E gente. como você descobriu eles? Na pesquisa pro meu primeiro livro, Para de Acreditar no Governo. Porque esse livro é uma tentativa de contar a história política do Brasil, ou recortes da história política do Brasil desde a chegada dos portugueses, por meio do intervencionismo estatal. Então, é uma história da política brasileira por meio das intervenções do Estado. Claro que é um recorte histórico, é uma coisa muito breve e coloquei o máximo de humor nesse livro para que o leitor ficasse até o final, né? Porque é uma história muitas vezes dramática. E quando eu fui estudar a parte da monarquia brasileira, Tem gente que tenta justificar a escravidão no Brasil com o argumento de que os próprios africanos se vendiam. Pois é, assim, isso não é... Apesar de eles até podiam fazer isso, mas isso não é desculpa para os portugueses também fazerem, ou os espanhóis, ou os ingleses. Isso não é desculpa. Aliás, a escravidão sempre existiu, desde o tempo romano, desde o tempo grego, do Antigo Egito, já existia a escravidão. Mas não é por isso que é correta. E, tipo, nós não podemos tentar fechar os olhos. Nós temos que ensinar às pessoas, quando estamos a falar de história, nós temos que lhes dizer isto aconteceu e isto claramente é errado. Tipo, apesar deles fazerem isto, isto não se pode repetir, isto não é uma coisa normal. Ok? Não é, tipo... Forçar as pessoas a trabalhar não é uma coisa normal. Usar as pessoas como propriedade não é uma coisa normal. Os seres humanos não são propriedade nenhuma, mano. Essas coisas têm que se ensinar sempre, mano. Tem que se dizer sempre. Por mais que seja uma coisa que fosse comum em algum período histórico, não interessa, mano. Nós temos que falar disso na mesma. Já viu a polémica que teve com esse cara, o monarca? Sim, já. Aliás, ele tem várias, né? Ele tem várias polémicas. primeiro e segundo reinado, eu fiquei assim, e não só, né, quer dizer, toda a história, né, mas desse período especificamente, que é o nosso império, já o Brasil independente, né, já não o Brasil parte do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, que pouquíssima gente sabe, cara. Nós éramos parte de um reino. Então, assim, na nossa cabeça, o Brasil era Brasil colônia, e depois independência, e aí o Brasil, enfim, seguiu a... Não foi isso. Com a chegada de Dom João VI no ele Brasil, aqui tem razão. uns anos depois, o Brasil ele é colocado como parte desse reino. Então, se tornou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E o Brasil tinha o estatuto de parte do Reino Unido e era... Mas lembra que falamos sobre o certo ou errado. Se na época era visto como algo normal, era o certo na época, apenas na época, pois evoluímos com o tempo e estamos em constante mudança. Exatamente, sim. Assim, claro, nós podemos dizer que na época... era visto como normal, não é? As pessoas achavam que aquilo era normal, mas isso não significa que seja normal, não é? Tipo, aos olhos de hoje não é normal e nós temos também que entender e também dizer as coisas aos olhos de hoje. Não podemos simplesmente retratar aquilo como era e pronto. Também temos que dizer, olha, isto claramente não está mal, não é? Não se devia ter feito. Mas é claro que, enfim, as coisas são... O tempo passa, as coisas mudam. Enfim, é o que é. A capital desse reino, porque a corte portuguesa estava aqui. O rei Dom João VI estava aqui. Pois é. Caralho. E quando o Brasil... Ou seja, Entendi. tem o Reino Unido na Inglaterra Sim, e os sim, outros isso. países. O Brasil fazia parte de um Reino Unido com Portugal e Algarve. Aham. E quando o Brasil se torna independente de Portugal em 1808... em 1822... O Brasil se torna independente de Portugal em 1822... 1808 é quando a corte vem para cá. Em 1822, o Brasil se separa do reino. Entende? Sim. Quer dizer, quantas pessoas do Brasil sabem disso? Não, eu não sabia disso. Quer dizer, nem na comemoração, quer dizer, suposta comemoração, celebração dos 200 Sim, anos. o Brasil era um dos reinos. É verdade isso. É verdade. Pelo que eu já li, assim, é verdade. Só que... Pá, é assim, eu acho que também é a independência, pelo que eu sei, não sei. É claro que eu aprendi a história também. A história que eu aprendi em Portugal, eu também não sei se é a história correta. Provavelmente não, né? Mas, basicamente, eu lembro-me de aprender que movimentos de independência começaram a surgir mais no Brasil
quando basicamente os portugueses queriam retornar o Brasil ao estado de colónia outra vez. Basicamente o Brasil já era um reino autónomo que estava unido com Portugal, e a ideia de muitas pessoas aqui em Portugal era fazer o Brasil retornar outra vez ao estado de colónia. Eu acho que era mais ou menos isso. Eu posso estar enganado, claro, eu não sei, eu não sou professor de história, mas eu acho que era isso. E isso acho que foi uma das razões pelas quais depois o Brasil quis separar-se completamente. Não sei, de certeza que existem várias razões, mas eu sei que já estudei isto. Imagina as civilizações futuras olhando para a gente e chamando a gente de monstro por conta dos nossos costumes. Seria a mesma coisa. Sim, é verdade. É verdade, né? Há muita coisa que nós fazemos hoje em dia que nós não sabemos como é que vai ser interpretada no futuro. É verdade. Da independência, isso é dito. Quer dizer, o Brasil era parte e capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Por essa razão, eu nem uso o termo independência. Eu acho que o termo mais correto, como o Brasil era parte do reino, é usar o termo secessão e não independência. Porque o termo independência geralmente é usado para aqueles países que eram colônias e se libertaram dos colonizadores, né? Para usar esses termos que eu também não gosto. Então, assim, os países aqui da América do Sul, quando se libertam, conquistam a sua independência frente à Espanha, isso é independência. Quando os Estados Unidos se separam da Inglaterra... Sim, mas entre Portugal e o Brasil também houve algumas guerrilhas. Eu sei que houve uma certa guerra. Não foi violenta da mesma forma que foi com as colónias espanholas, acho eu. Mas também houve, mano. Também houve guerra, que eu sei. Os portugueses tentaram retomar o Brasil algumas vezes. Isso é independência. No caso do Brasil, como era parte desse Reino Unido de Portugal e Algarves, eu acho que tecnicamente o nome secessão é mais correto. Adequado. É mais adequado. Cara, interessante isso aí que você falou. Eu não sabia e me faz parar pra pensar no seguinte. A capital desse Reino Unido aí, desse tripartição não, outra coisa. No estado formado por 3 membros, né? É isso? É. E... Como o Brasil é muito grande, eu lembro-me quando teve a independência do Brasil, o Maranhão e o Grão-Pará não aceitaram essa independência. Pois não se tinha uma identidade brasileira muito formada no povo e queriam ainda ter laços com Portugal. Pois é, isso é normal, porque algumas regiões, eu acho que principalmente as regiões regiões que tinham pessoas mais etnicamente portuguesas, digamos assim, que ainda tinham muita ligação a Portugal, é normal que não se queriam separar, né? Porque basicamente eu acho que as regiões que queriam mais a separação eram aquelas onde já se tinha construído uma identidade nacional diferente da nacionalidade portuguesa. Até parece que Portugal ia deixar por livre e espontânea vontade uma colónia enorme dessas. Claro que não, né? Claro que não. Portugal passou por muitas dificuldades económicas por causa disso. Por causa da independência do Brasil. O Brasil era a capital. Era. Isso é muito interessante. Porque, pra mim, parece que o poder vigente na época queria devagar migrar para que o principal centro do poder fosse no Brasil. E não em Portugal e na Inglaterra. Não, o Brasil já era o centro do reino. O problema começa a acontecer quando as cortes de Lisboa começam a pressionar Dom João VI para retornar ao Brasil, ou retornar para Portugal, e uma parte dessas cortes de Lisboa começam a exigir que o Brasil deixe de fazer parte do reino e retorne ao estatuto anterior, portanto submetido a Portugal. E aí você tem uma articulação Exato. formidável que envolve também o Dom João VI. Então o Dom João VI retorna de Portugal e de Portugal ele orienta o filho a declarar a independência do Brasil, porque se não o fizer, outro o fará. Né? E a ideia era haver uma continuidade da família real portuguesa aqui no Brasil. Cara, que louco, mano. Pra mim parece que, tipo, rolou um atrito entre o Dom Pedro e a corte, no sentido de, tipo, o grupo político que tava em Portugal falou assim, mano, a gente vai perder todo o nosso poder, porque o poder tá todo indo pro Brasil. E a gente tá aqui em Portugal, longe pra caralho, e naquela época você mandar uma informação era de navio. Ou seja, cortou a comunicação entre os dois polos. Então eles sentiam que iam perder o poder, e eles iam mesmo. Essa disputa de poder existia, mas o poder já estava perdido, porque estava no Brasil, entende? O que Sim. eles queriam era que o rei Dom João VI retornasse para Portugal Sim. e o Brasil deixasse não só de ser a capital do reino,
mas também que perdesse aquele estatuto de membro do Reino Unido. É porque eles queriam recuperar o núcleo de poder para dentro do território deles, né? Voltasse para Portugal. Que louco, né? Política é uma parada... Cara, mas a nossa história é muito mais interessante, muito mais bonita e, cara, dinâmica do que a gente aprende na escola. Aquela história chata, Eu não aprendi muito sobre o Brasil na enfadonha, escola, pra ser sincero, cara. Cara, eu tive alguns professores bons, mas nenhum deles me contou uma série de coisas que eu descobri aí, respondendo a sua pergunta, quando eu pesquisei para esse livro, né? Então, quanto mais eu lia, quanto mais livro eu comprava, quanto mais informação eu descobria para esse livro, eu ficava completamente fascinado por nosso período, né, imperial, Brasil Império, primeiro e segundo reinado. Sim. E foi nesse momento, 2014, que eu pesquisei e escrevi esse livro. Esse livro foi lançado em 2015. E que eu descobri, cara, uma história do Brasil que eu não conhecia. E é uma história que eu continuo estudando. Não, essa parte que você me contou é interessantíssima. Dá pra entender o que passava na cabeça das pessoas naquele momento, pelo menos de quem tinha poder, né? É bem interessante, eu não sabia disso. É porque a gente acredita que a gente criou independência, e isso tem a necessidade de colocar os caras que estavam no poder, Portugal, como os vilões máximos, que só queriam explorar a gente, que só queria ferrar a gente, mas ignora que foi a intenção da família real que aqui fosse o núcleo de poder do reinado que existia naquela época. Então, faz sentido eles quererem apagar esse fato, porque coloca o Dom Pedro como um cara que, porra, tava pensando nesse território, pensando nas pessoas aqui, colocando elas como prioridade em detrimento de quem tava lá em Portugal. Você acaba de assistir... Pois é, sim, as coisas não são, como eu disse, as coisas não são preto no branco, né? Tipo, é normal, existem muitas interpretações, e é verdade que, sim, talvez, eu também acho que os portugueses não foram tipo os vilões máximos, mas é óbvio que também não foram nenhum santos. Portanto, não sei. Honestamente, nós nunca vamos saber muito bem, né? Enfim. É isso. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar um muito obrigado aos membros aqui do canal, principalmente ao Murilo de Melo, que é um membro do nível 3, e ao Gabriel Silva Monte e ao Josiel Barbosa, que são os membros de nível 2. Muito obrigado a todos os membros, principalmente aos de nível mais alto, muito obrigado mesmo. A vossa ajuda é muito importante aqui para o canal. Se vocês quiserem aparecer aqui na tela também, podem tornar-se membros clicando no botão Seja Membro. Tem lá vários níveis de apoio, cada um com os seus benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso, e muito obrigado a todos que já são membros.